Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Vamos nessa? Minha melhor turma de Direito Constitucional 1 da Fazem. Beleza, brincadeira. Vamos lá? Pessoal, nós vamos iniciar tratando de um tema muito importante para esse nosso segundo bimestre, o último bimestre do semestre, né? E por que é muito importante? Porque além de te trazer uma gama de conhecimento necessárias para o seu dia a dia, para a sua vida, é importante porque também vai cair nos concursos públicos, vai cair em todos os exames que você for fazer por aí, tá bom? Mas o mais importante é que nós estamos no ano eleitoral e vamos falar de direitos políticos. Isso pode te trazer uma carga de conhecimento apta a te diferenciar nos debates por onde você passar aí nesse período. Tudo tranquilo? Então vamos lá, eu gostaria que você abrisse a Constituição e também eu estou enviando um texto aí no Moodle, vou mandar aqui no grupo também, que trata de direitos políticos. Eu gostaria que você primeiro lesse esses artigos da Constituição que eu vou mencionar aqui, depois você lesse o texto, o artigo, um artigo científico, e só depois você assistisse a aula. Tá bom? Para você ter uma base tranquila para ouvir essa aula. Olha só, pessoal. Lá no artigo, eu estou com a Constituição aberta, então se vocês perceberem que eu estou olhando para os lados aqui, é porque eu estou com a Constituição aberta aqui em dois computadores. Tá bom? Vamos lá. Seguinte. Lá no artigo 1º da Constituição, acompanha comigo, por favor. Diz assim, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, constitui Estado democrático, ou seja, participação popular, o poder político nas mãos do povo, Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Veja que os fundamentos, aqueles pilares, né, os 5 pilares que mantêm o Estado brasileiro de pé, os 5 esteios, são... E já começa com a soberania, depois a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Aqui muito importante para nós, a soberania e a cidadania e a dignidade da pessoa humana, porque os direitos políticos fazem parte da dignidade da pessoa humana e também o pluralismo político. Veja, o que é esta soberania aqui? Primeiro, vale destacar que nós temos... dois tipos de soberania. Eu posso estar falando da soberania enquanto direito de independência do Estado, então eu estou falando de soberania do Estado brasileiro em relação aos demais estados, aos demais países. O Brasil é soberano, ele é independente, é livre para se gerir e é livre nas suas relações, deve tratar de forma independente as suas relações com os países, com os demais estados, né, no exterior. E a soberania enquanto poder político, que é essa que nos interessa aqui, poder político do cidadão, poder político, capacidade de votar e ser votado, de escolher e ser escolhido como chefe de algum poder, como um parlamentar, para a composição do poder executivo e do poder legislativo. Então essa nossa capacidade de participar plenamente da vida política do país, escolhendo os nossos governantes ou sendo escolhido como governante pela maioria dos cidadãos brasileiros, está inserido na soberania. Então a soberania é esse poder político, é o poder político que rege o Estado. Lembra que nós temos o Estado como organização política e o governo como figura jurídica que administra e que gere esse Estado. Esse governo, ele é formado por quem? Ele é formado pelo cidadão, né? De forma geral, eu posso dizer que ele é formado pelo povo, tá? Mas o povo que tem condição, a parcela do povo que tem condição de exercer o seu poder político. Então essa soberania, esse poder que constitui o Estado, esse poder que governa o Estado, né? Lembra que nós já falamos lá do contrato social, né, de todos os contratualistas, vocês estudaram isso em ciência política, esse contrato social
que há dentro do seio da sociedade para aceitar o Estado, para constituir o Estado e aceitar as determinações de suas instituições, tudo isso advém lá do artigo 1º da Constituição, que é a soberania e a cidadania, ok? Então esses direitos políticos que nós estamos tratando aqui, eles são inerentes a esse poder que emana do povo. O poder político dentro de uma democracia, dentro de uma república como a brasileira, ele emana do povo. Não existe uma instituição que tenha poder por si só. Aqueles que estão no poder, no Estado, no município, na União, eles estão em nome deste povo. E de onde nós tiramos isso? Lá ainda no artigo 1º tem o parágrafo único que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então quem tem o poder para gerir o Estado é o povo. Esse poder pertence ao povo, que nós chamamos de soberania, ok? Agora, no Brasil, esse povo, detentor desse poder soberano, ele exerce essa sua soberania de forma direta? Veja, é o povo que se reúne em praça pública, tal qual na Grécia Antiga e na Roma Antiga, para tomar decisões sobre se vamos pavimentar uma rua, se vamos construir uma ponte. É assim, nós reunimos nas cúpulas em praça pública e fazemos a discussão. Quem é a favor levanta a mão, quem é contra fica como está. Reforma da Previdência. Nós vamos 210 milhões de brasileiros para a rua e nos manifestamos erguendo a mão de forma direta, dizendo se a gente é a favor ou se a gente é contra. Não. Num país como o nosso, numa democracia, numa república, numa res pública, coisa pública, como a brasileira, nós participamos de forma representativa, ou seja, o nosso poder é transferido temporariamente para representantes que exercerão no seio do Estado, dentro do governo, o poder em nosso nome. Você, cidadão, tem a sua parcela de soberania, a sua parcela de poder. O Estado é gerido por este poder. Agora, você não faz isso de forma direta, não é você que toma as decisões políticas diretamente, mas você o faz de forma indireta quando transfere esse poder para um vereador, para um deputado, para um senador, para um prefeito, o governador, o presidente da República, e esses seus representantes tomam decisões em seu nome. O que quer dizer que quando você escolheu essas pessoas, teoricamente, você as conhecia, compactuava com o pensamento dessas pessoas e por isso as escolheu para exercer no seio do Estado o poder em vosso nome. Ok? É um ponto de reflexão. Bom, se o artigo 1º da Constituição diz lá que nós temos esta soberania, o cidadão tem esta soberania, e esse poder que emana do povo será exercido por representantes eleitos, aí nós precisamos tratar mais dos direitos políticos, que estão inclusos na Constituição a partir do artigo 14. Vamos lá comigo? Abre lá no artigo 14 da Constituição. E nós veremos de que, veja, as coisas estão perfeitamente linkadas, coladas uma na outra. Aquela soberania popular, que é o poder do povo dentro do Estado, na Constituição do Estado e na gestão desse Estado, será exercida por meio de representantes eleitos. Não é isso? Então nós vamos tratar agora da forma de escolha destes representantes. Quem pode escolher? Quais os requisitos para que eu tenha o direito político de escolher o meu representante? E quais são os requisitos que eu preciso preencher caso eu queira me candidatar a ser o representante de determinado grupo no poder? Existem alguns requisitos e esses requisitos, o sistema que gere tudo isso está aqui consignado do artigo 14 ao artigo 16 da Constituição e é por esse caminho que nós vamos agora. Veja, o artigo 14, logo no caput, já diz o seguinte:
A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Beleza, vamos palavrinha por palavrinha, né? Como Jack, por partes. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Primeiro, a soberania popular nós já tratamos, né? É o poder político que pertence ao povo. Essa soberania será exercida pelo sistema de normas, de regras, de leis, de comandos constitucionais que nós chamamos de sufrágio universal. Agora, esse sufrágio universal, ele será exercido por um instrumento que nós chamamos de voto. Então, o voto é um instrumento por meio do qual nós exercitamos o sufrágio universal. Então, o sufrágio é esse sistema que nos possibilita escolher nossos representantes no poder, pegar a nossa parcela de soberania, colocar nas mãos de alguém para que ele, por tempo determinado, exerça esse poder em nosso nome. Ok? Então esse sistema se chama sufrágio, o processo de escolha dos nossos representantes e o conjunto de regras que compõem esse sistema de sufrágio. Tá bom? Então o sufrágio, ele aqui convém vocês destacarem a palavra universal. Por que a Constituição traz sufrágio universal? Porque o sufrágio no Brasil nem sempre, e na maioria dos estados modernos, nem sempre foi universal. Ou seja, ele já foi censitário, ele já foi restritivo. O que quer dizer? Nem sempre homens e mulheres votavam, nem sempre ricos e pobres tinham os mesmos direitos políticos, nem sempre brancos e negros, homossexuais ou héteros tinham os mesmos poderes. Na imensa maioria da história brasileira, nós não tivemos direito de participação plena no exercício da soberania. Na maior parte da imensa maioria, depois vocês podem até pesquisar quantos anos nós temos de sufrágio universal e vai ver que é a imensa maioria, porque veja só, nós temos 520 anos e os primeiros 400 praticamente nós não tivemos direito de participação política, né? Então praticamente 4 séculos. Depois nós tivemos períodos de sufrágio, mas que não foram universal, porque durante um período da história só podia votar homem branco que tivesse posses. Então veja, não votava todo mundo, não era universal, era censitário, restritivo. Mulher não votava, negro não votava, pobre não votava. Ok? Então, a partir principalmente da Constituição de 88, com lampejos anteriores a isso, mas isso foi se tornar factível e ter essa estrutura constitucional elevado à categoria de cláusula pétrea a partir da Constituição de 1988. Então, a partir daí, nós passamos a ter plenitude de direitos políticos, ou seja, nós podemos alcançar a plenitude dos direitos políticos por meio do sufrágio universal. Ou seja, pode votar homem, pode votar mulher, pode votar branco, pode votar negro, pode votar católico, pode votar evangélico, membro de qualquer doutrina afro-brasileira, né, da Umbanda, do Candomblé. Todo mundo pode participar desse processo de sufrágio. Por isso nós dizemos que o sufrágio é universal. Ok? Então toda vez que eu digo sufrágio universal, eu devo me lembrar que na imensa maioria da história brasileira nós não tivemos esse direito de livre participação dedicado de forma tão ampla, atingindo tantas pessoas. Mulheres, vocês precisam inclusive dar uma olhada nisso. O período de participação da mulher com direito a voto, eu não digo nem ser candidata, mas com direito a voto, é muito, muito pequeno. Nós, negros, muito menor ainda. Né? Os homens podiam votar, mas precisavam ter posses. Então não era qualquer um, precisava ter dinheiro. A gente precisa, eu acho que vocês devem ter estudado isso um pouco em história. Então, a partir
da inserção desse comando no artigo 14 da Constituição de 1988, nós passamos a ter um sufrágio universal. Então, todo cidadão pode, atendido os regramentos legais e constitucionais, independente da sua raça, da sua crença, da sua condição social, ele poderá participar do processo eleitoral, escolhendo ou sendo escolhido, tendo plenitude de direitos políticos, ok? Bom, e o artigo diz que o sufrágio universal será exercido por meio do voto direto e secreto. Veja, pessoal, nem sempre também na história, e foi muito pouco que isso aconteceu, esse voto era tido com as características que nós temos hoje: direto, secreto, periódico, intransferível. Como é que funcionava isso? Além de ser pouca gente que votava, quando essa abertura foi chegando, foi tendo uma abertura maior, a mulher já podia votar, as pessoas com um pouco menos posse já podiam votar, lá na Primeira República principalmente, nós não tínhamos um voto assim secreto, que você ia a uma cabine e só você tinha conhecimento da sua opção, né? A gente tem a figura dos currais eleitorais, em que os coronéis, e a gente precisa lembrar que naquele período a imensa maioria da população brasileira vivia no campo, né, trabalhando como agregado nas fazendas, a gente tinha aquelas colônias, então a maioria do povo vivia no campo, né? Depois de 70, 80, que nós tivemos esse êxodo rural e uma urbanização maior, né? As pessoas migraram grandemente para os centros urbanos, deixando a zona rural. Mas veja, esse cidadão que morava na roça e que trabalhava como agregado, meieiro dos grandes fazendeiros, dos coronéis, ele votava, quer dizer, as urnas do sistema eleitoral, da justiça eleitoral à época, iam àquelas fazendas, a eleição acontecia lá. E você votava, se você era agregado, em cima da mesa do lado do coronel, e o coronel com os seus capangas armados até os dentes do lado. Então você não tinha liberdade de voto. O seu voto era o chamado voto de cabresto, porque você não tinha liberdade, ele não era secreto. O fato da gente ter o voto secreto hoje, ele visa proteger a sua liberdade, a plenitude de vossa opinião. É a plenitude da sua opinião que o voto secreto visa proteger. E às vezes a gente ainda fica tentando gravar o ato do voto, levar alguém para ver. Isso é para te proteger. Porque já pensou se fosse permitido filmar, o seu patrão, por exemplo, exigisse a todos os servidores da empresa que levasse a filmagem do voto? A sua liberdade de escolha estaria comprometida. Você ia votar tanto quanto fosse necessário naquele que o seu patrão exigisse, sob pena de perder o emprego. Então nós passamos a ter aí o voto direto e secreto. Direto, secreto eu já expliquei, e direto porque você vota diretamente naquele que você escolhe. Olha, eu escolhi como presidente o Jair Messias Bolsonaro, votei nele. Ou eu escolhi o Fernando Haddad, ou o Ciro, ou o Amoedo, e eu fui lá e votei diretamente nele. Eu não votei em alguém para esse alguém escolher para mim, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, com a figura dos delegados, em que se elege os delegados e esses delegados vão eleger o presidente da República, né? De forma que nós podemos lembrar que o atual presidente norte-americano não obteve a maioria dos votos necessários para ser eleito, dos votos populares, dos votos vindos do povo. Mas ele foi eleito pela maioria dos delegados. A Hillary Clinton teve mais votação popular do que o Trump, porque o voto lá é de forma indireta. Aqui não, você escolhe e vai direto, tá bom? Então não tem intermediários, é uma eleição feita de forma direta. Bom, esse voto tem valor igual para todos, porque já foi diferente. O voto do negro tinha um peso, o voto do branco tinha outro peso, o do marido tinha um peso, da mulher outro peso. E agora não, o voto é igual. Tanto vale o meu voto como o do Antônio Hermínio de Moraes ou do presidente da República. O voto tem o mesmo valor. É estranho estar explicando isso, porque os mais jovens têm a impressão de que isso é coisa natural, e não é. Tem muito pouco tempo que isso é assim. E a gente vive constantemente correndo o risco de perder esse direito que a duras penas conseguimos
às custas do suor e do trabalho de muitos que nos antecederam e que às vezes a gente, por não conhecer essa parte da história, a gente não valoriza tudo que aconteceu para chegarmos até aqui. Então veja, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal por meio do voto direto e secreto, com valor igual para todos. É dessa forma que nós exerceremos a soberania, por meio do sufrágio universal, escolhendo representantes através do voto para nos representar nas diversas esferas de poder, dentro do município, do Estado membro ou da União. Bom, tem outra forma de participar dessa soberania? Até aqui nós estamos tratando da forma de participação direta, em que da forma de participação de escolha direta, mas por meio da representatividade, em que eu escolho alguém para esse alguém decidir para mim. Existe outra forma de participação? Existe. Bom, eu falei que nem sempre, que aqui a gente não vai para o meio da rua, erguer a mão e tomar decisões, né? Essa é a regra geral. Mas existem 3 possibilidades em que nós participamos diretamente, sem representantes, da tomada de decisão, que é o caso do plebiscito, do referendo e da lei de iniciativa popular. Nessas possibilidades, nessas oportunidades, nós não nos fazemos representar por ninguém. Nós não precisamos do deputado, do vereador, do senador para tomar a decisão. Nós tomamos a decisão. Então são 3 exceções. Nós temos uma democracia representativa, em que eu escolho o meu representante para falar por mim no poder. Mas existem 3 possibilidades em que o cidadão é chamado a manifestar-se de forma direta. Quais são essas possibilidades? O instituto do plebiscito, do referendo e da lei de iniciativa popular. Isso está descrito aí nos 3 incisos que compõem o caput desse artigo: plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. O que é isso, professor? Olha, nas oportunidades de plebiscito, normalmente o governo pretende tomar uma decisão. Por exemplo, nós já falamos disso em sala de aula, na criação de um novo estado, na separação de Goiás e Tocantins ou na união desses 2 estados. E o governo consulta a população primeiro, antes de tomar essa decisão. Ao final, quem vai colocar isso em prática é o governo, através do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Mas antes de se tomar a decisão, o povo, o cidadão é consultado. Olha, você é a favor ou contra esse exemplo? Vamos dar um exemplo. Nós precisamos dividir Goiás, o entorno de Brasília vai se transformar num novo estado, o estado do Planalto Central. A população é consultada. O que será perguntado a essa população local? Você é a favor ou contra a separação do estado de Goiás para criar um novo estado? Se a maioria for a favor, a decisão será tomada favoravelmente. Se a maioria for contra, esse projeto será arquivado. Então, no plebiscito, antes de tomar uma decisão sobre determinado assunto, o governo nos convoca a dar a nossa opinião. Se somos a favor, a decisão será tomada favoravelmente. Se somos contra, isso será arquivado. Por outro lado, no referendo, é o mesmo processo de participação direta, só que de forma contrária. Neste caso, o nome diz referendo, o ato de referendar uma decisão que já foi tomada. Então, neste caso, o governo, primeiro, ele toma a decisão e depois ele consulta a sociedade por meio de um referendo. Essa sociedade vai referendar aquele ato e ele terá vida a partir daí, ou ela vai negar referendo. Ela não vai referendar esse ato e aí esse ato será imediatamente bloqueado e deixará de produzir os seus efeitos. É como se fosse uma revogação por meio da vontade do povo. Então vamos compreender esses 2 institutos. A regra é que a nossa participação indireta. Nós elegemos os representantes, eles tomam decisões para nós. Mas há exceção: plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. O plebiscito, primeiro,
o governo nos consulta sobre determinado assunto para depois tomar a decisão. No referendo, primeiro ele toma a decisão, depois nos consulta. Você é a favor? Você referenda a decisão que o governo tomou? Se sim, continua, se não, há a revogação disso. Compreendido? No plebiscito, primeiro te pergunta, depois decide. No referendo, primeiro decide, depois pergunta se você concorda. Se você não concorda, perderá a validade, ok? E a lei de iniciativa popular? Olha, durante o processo legislativo, o estudo do processo legislativo brasileiro, que vocês estudarão no próximo semestre, vocês vão descobrir que lá no artigo 61, que existe a possibilidade, é claro, nós podemos criar leis ordinárias, leis complementares por meio dos nossos representantes, deputados e senadores. Eles podem propor, o deputado pode propor uma lei, o senador pode propor um projeto de lei e após votado isso ser transformado em lei. Mas existe também, lá no artigo 61, a possibilidade de que o cidadão, de que a população faça um projeto de lei e o submeta ao Congresso. Veja, o cidadão não vai votar o projeto de lei, mas ele pode criar o projeto de lei e submetê-lo ao Congresso para deliberação e aprovação ou rejeição. Ok? Então, há a possibilidade de participação popular no processo legislativo. O cidadão pode criar projetos de leis. Agora, existe um rol não muito extenso que você precisa cumprir para criar um projeto de lei de iniciativa popular. Depois nós vamos falar mais sobre isso quando estivermos tratando no semestre seguinte, no Direito Constitucional 2, do processo legislativo brasileiro. Por ora, basta que você saiba que há a possibilidade de participação direta do povo na criação, na elaboração de projetos de lei e na sua submissão ao Congresso Nacional. Então, regra geral, o exercício do poder político no Brasil, ele acontece, regra geral, por meio do sufrágio universal, através do voto direto, secreto, universal e periódico. Nós escolhemos os nossos representantes e esses representantes vão tomar decisão por nós no Poder Executivo e no Poder Legislativo brasileiro em todos os níveis, no município, no Estado e na União. Então é uma forma de participação indireta no poder. Nós participamos por meio de representação, por isso nós temos uma república representativa, uma democracia representativa, porque nós exercemos o nosso poder soberano por meio dos nossos representantes. Exceção 3, plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. Diferença, no plebiscito, ou melhor, retorna um pouco. Nessas três possibilidades, referendo, plebiscito, lei de iniciativa popular, nós participamos diretamente do processo e não por meio de nossos representantes. No plebiscito, o governo consulta a população primeiro, toma a decisão depois. No referendo, ele toma determinada decisão e consulta o povo se o povo concorda, se o povo referenda. A lei de iniciativa popular permite que uma parcela da população, subscrevendo um projeto de lei, possa ser autora do projeto de lei e submeta esse projeto de lei ao Congresso Nacional. Beleza? Então, se eu perguntar para vocês como é que é o exercício da soberania no Brasil, vocês já sabem que a soberania é o poder político que pertence ao povo, que o povo vai exercer isso por meio de representantes eleitos, que esses representantes eleitos serão escolhidos por meio de um sistema que nós chamamos de sufrágio universal, porque atinge a todos, por meio de um instrumento chamado voto. E uma vez escolhido, tomará decisões em nosso nome, mas existem essas três exceções em que nós participamos de forma direta. O que é mais importante é que a soberania, o poder político no seio da democracia brasileira, pertence ao povo, as decisões, as escolhas pertencem ao povo, que ou exerce por meio dos seus representantes ou através de forma direta nessas exceções que nós já citamos, o plebiscito, o referendo e a lei de iniciativa popular.
beleza? Professor, bom, compreendido isso, mas como é que todo mundo pode participar? Todo mundo pode votar? Todo mundo pode ser votado? Não, não é bem assim, né? Existem algumas regras. Não há impedimento em relação à raça, a credo, a poder econômico, a sexo ou a sexualidade. Quanto a isso, deixa eu dar uma arrumada na nossa câmera aqui. Quanto a isso, não há nenhum tipo de discriminação. Mas existem um conjunto de regras constitucionais, porque advém do próprio texto constitucional de 1988, onde o poder legislativo originário trouxe para nós um conjunto de regras dizendo quem pode ser eleitor e, portanto, pode votar e quem pode ser candidato, podendo ser votado, tá bom? Então eu vou deixar isso para um outro vídeo, mas eu gostaria que vocês lessem esse conjunto de regras que começa aí no artigo 14, a partir do parágrafo 1º, tratando do alistamento eleitoral e do voto. Tá? O que é um alistamento eleitoral? Para finalizar a aula, fazer o título. Abraço!